Gente, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Jefferson, trabalho especificamente com ansiedade, em tratamento para pacientes. Eu decidi fazer essas lives toda quinta-feira para que eu possa transformar e alcançar vidas de verdade esse ano. Eu tenho algo no meu coração de transformar vidas e também de dar muito mais de conhecimento, dar muito mais daquilo que eu sei, para que as pessoas possam ter a vida transformada de verdade, tá bom? Então, o nosso tema de hoje, o tema dessa live é como identificar os gatilhos mentais e o que o meu passado tem a ver com tudo isso, certo? Então, é muito importante esse tema. Eu decidi fazer ele porque eu vejo que as pessoas têm ansiedade, ok? Só que essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver as coisas que dão ansiedade nelas. E tá tudo bem, tranquilo. Por quê? A maioria das coisas que dá ansiedade na gente, a gente nem sabe. Tá guardado lá numa caixinha na nossa mente. Então, para isso, nós precisamos o quê? Descobrir quais são esses gatilhos mentais que nos levam a ter ansiedade, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa chegar aqui num nível que é sobre o nosso modelo cognitivo. O que é isso? Como que minha cabeça funciona? Então, vou explicar. Através da terapia comportamental cognitiva, na qual eu trabalho, nós vemos o quê? Que o ser humano, ele funciona da seguinte forma: ele tem um pensamento, esse pensamento ele gera uma sensação, um sentimento, e esse sentimento produz uma ação, produz uma atitude. Então, por exemplo, eu tenho um pensamento assim: hoje meu dia vai ser bom. Eu tenho um sentimento: nossa, que legal, estou expectante quanto a isso, e tenho um comportamento. Faço várias atitudes no meu dia com que faça que eu tenha ali um dia agradável, por exemplo. Então, basicamente, nós vemos que o ser humano, isso é uma das formas de a gente ver as pessoas, funciona assim. Você tem um pensamento, aí dá aquele sentimento em você e você tem uma atitude, você faz alguma coisa no mundo, ok? Beleza. Sabendo disso, que nós funcionamos dessa forma, para a gente entender os gatilhos mentais, nós precisamos entender o que é a nossa memória. O que é a nossa memória? E eu quero perguntar para vocês aí, vocês que estão me assistindo, colocar nos comentários, o que é memória? Né? A gente fala tanto sobre isso, né? Perdi minha memória e tal. A gente dia a dia vai falando sobre isso, mas o que é a memória? O que vocês acham que é a memória, gente? Comenta aí. Quem está entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas. O que é memória? Comenta aí, galera. Muito bem. Memórias são lembranças. Muito bem, Daiane. Legal. Obrigado aí pelo seu retorno. Mais alguém? O que é uma memória? O que é uma memória, gente? O que é uma memória para você? Onde a gente grava pensamentos, coisas que acontecem. Muito bem. Muito boa. Boa definição. Boa definição. Muito bom. Quem quiser colocar mais sobre o que é memória, fique à vontade, eu vou dar continuidade aqui no nosso conteúdo, tá? Então, as memórias, é isso que vocês falaram. Né? Memórias são janelas construídas na nossa mente, ok? Imagine a memória como uma janela. Então, as memórias, elas podem ser boas ou elas podem ser traumáticas, tá? E os gatilhos mentais são os momentos, presta muita atenção aqui,
O que é um gatilho mental? É aquele momento que foi mais marcante na sua memória. Entendeu? Então, uma memória são como se fossem janelas, boas ou ruins, e os gatilhos mentais são aquelas coisas que estão gravadas na nossa memória, que foi o momento mais marcante. E eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui, ó. Vamos pegar uma situação três situações de janelas traumáticas. E eu vou explicar como que o gatilho mental funciona, tá? Então, primeira situação, imagina uma pessoa que se afogou na infância. Essa pessoa, ela tem um trauma. Na memória dela, essa memória se tornou traumática, certo? E daí, ela começa a ter o quê? Uma crença. Ela começa a acreditar, por exemplo, não posso nadar nunca mais na minha vida. Então, a situação se afogou na infância, a memória é uma memória traumática, ela tem uma crença de que ela não pode fazer mais isso na vida, nadar nunca mais, ok? E qual que é o gatilho aqui? O gatilho é o seguinte: piscina. Seja bem-vinda, Helena, seja bem-vinda, Nicole, bem-vindas. Então, o que acontece? Quando aquela pessoa vê ou ela tem alguma experiência relacionada à piscina, aquilo já volta para ela com tudo, como se fosse ela revivesse tudo aquilo na mente dela, como se fosse na infância, entendeu? Então, o gatilho mental nesse caso é isso, é a piscina. Quando ela vê alguma piscina, ela já fica nervosa, ela já fica entristecida e tudo, sabe? Oi, Daiane, a internet aqui tá normal, viu? Tá boa. Tem que dar uma olhadinha aí, tá? Bom, então qual que é o pensamento? Às vezes ela até pensa, eu vou me esforçar para estar com a minha família, vou me esforçar para estar na piscina. Só que quando ela, por conta dela ter esse gatilho mental de piscina, dessa situação traumática, quando ela é colocada em algum tipo de situação semelhante, o que acontece? Ela já fica entristecida, ela já fica angustiada, ela já fica nervosa. E aí vamos imaginar que ela vai numa nova situação. Essa pessoa, ela pega e ela vai num churrasco com a família. Todo mundo lá, ela está bem, acordou bem, está tudo lindo, tudo tranquilo, mas ela vê a piscina lá. Automaticamente o gatilho na memória torna essa pessoa uma pessoa ansiosa. E às vezes a pessoa nem está pensando em piscina, a pessoa nem está pensando nisso. Por quê? Esse gatilho dessa memória fica guardado no nosso inconsciente. Imagina que fosse uma caixinha, e essa caixinha fica guardada lá na nossa cabeça. A gente não está pensando nisso o tempo todo, mas isso vem na nossa cabeça, certo? Então, isso que é um gatilho mental de uma janela traumática, certo? Então, quando essa pessoa ela é colocada em situações que tem a piscina, por exemplo, ela vai ficar com esses sintomas. Outro exemplo aqui. Alguém aqui já viu uma pessoa com medo de barata? Um inseto mesmo, barata. Alguém já viu alguém com medo de barata? Tipo assim. Comenta aí. Já, né? Certo. Então, vou dar um exemplo aqui de outro gatilho. Imagina uma pessoa que na casa dela, a família dela, as pessoas ali, quando aparecia uma barata, virava um desespero, virava um furdunço, todo mundo ficava desesperado, meu Deus, é a barata, nossa, eu vou morrer, é a barata. E você, por exemplo, ali como criança, via toda aquela situação. Então, automaticamente na sua memória foi registrado o quê? Barata é um bicho perigoso, quando aparece a barata é um desespero, quando aparece a barata, nossa, meu Deus, as pessoas da minha família ficam totalmente estarrecidas, ficam nervosas, né? E aí, qual que é o gatilho aqui? O gatilho é a barata. Quando aparece uma barata, nossa, aí vira um desespero. Porque a pessoa ela gerou aquela memória
e o gatilho mental dela, por exemplo, foi essa barata. E aí digamos o seguinte, por exemplo, essa pessoa está lá de boa, está em casa assim, e aí o marido vai trabalhar e ela começa a pensar, nossa, hoje eu vou ter que ficar sozinha, mas tranquilo, eu já fico sozinha mesmo, tal. Ela nem está pensando na barata, tá de boa, entendeu? Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, boa noite. Só que, o que acontece? Quando ela está na casa e de repente aparece uma barata, pronto, automaticamente é ativado um gatilho na memória, que é a barata. Ela automaticamente puxa essa caixinha que estava na memória, lá no inconsciente dela, e aí volta a tornar todo aquele medo, volta a tornar todo aquele desespero que a pessoa tem, certo? Então, isso também é reforçado à medida que, por exemplo, o marido chega em casa e fala assim, para de frescura, não tem nada a ver isso daí, né? Entende que é uma situação assim traumática de repente para a pessoa, né? Então, nós vemos que gatilhos mentais estão associados ao que a gente viveu no passado, beleza? Outra coisa, mais um exemplo aqui para a gente avançar. Então, digamos que uma pessoa ela viu a separação dos pais. Não, poxa, uma situação complicada, né? Uma situação difícil. E aí criou uma janela traumática. Ela lembra da briga, ela lembra daquilo que aconteceu, da desavença, dos conflitos, e é gerado um gatilho na mente dela, que relacionamentos não duram, por exemplo. E aí ela até tenta na vida dela ali ter um relacionamento, sair, ela pensa, poxa, hoje eu vou no restaurante com o crush, ou eu vou jantar com meu marido e tudo mais. Só que logo que ela começa a se relacionar com essa pessoa, devido a essa situação traumática que ela viveu, o que acontece? Ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar nervosa, ela começa a entrar em conflito, ela começa a reviver tudo aquilo que ela já passou, entende? Então veja que tudo que a gente passa na nossa vida está relacionado com o que a gente já viveu e também com aquilo que a gente pensa, com esses gatilhos, com essas coisas que vêm na nossa mente. Beleza? Essa é a nossa primeira parte da live, para vocês entenderem o que é gatilho. Vocês estão acompanhando aí? Vocês entenderam, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre gatilho mental, aquilo que ativa a ansiedade? Deu para entender? Dá um feedback para mim, por favor. Legal, Camila, bacana, que bom. Estamos no caminho então. Show. Continuando aqui então, pessoal, enquanto vocês comentam, é o seguinte. Poxa, que bacana. Legal, que bacana, Camila. Legal que você identificou alguns. No final aqui eu vou mostrar como a gente pode ajustar isso e como a gente pode melhorar esses gatilhos, tá? Então, seguindo aqui, algumas frases que a gente aprende devido a esses gatilhos, que a vida é feita de um aprendizado constante. Então, vou repetir, a vida é feita de um aprendizado constante. E as pessoas, né, nós, somos muito complexos para colocar dentro de uma caixinha, certo? Então não tem como colocar nós dentro de uma caixinha. E também a nossa vida ela é feita de muitos dilemas, e esses dilemas começam na nossa infância. E agora vamos fazer uma viagem juntos aqui, algumas memórias, tudo bem? Apertem os cintos aí, vamos seguir em frente. Então, de acordo com Erikson foi um psiquiatra alemão no século XX, que ele desenvolveu uma teoria do desenvolvimento psicossocial, né? E baseado nisso eu vou trazer para vocês aqui algumas memórias e alguns gatilhos que são formados na nossa vida quando não temos algumas situações, ok?
Então, o primeiro passo, vamos voltar lá para a infância. Eu quero perguntar aqui, vai respondendo aí. Você se lembra quando você estava sendo amamentado, por exemplo? Alguém se lembra? Alguém se lembra quando aprendeu a andar? A explicação científica aqui é o seguinte: o que acontece? As pessoas, elas não se lembram, né, na maioria das vezes, porque ocorre uma construção de neurônios, né, que são células na nossa cabeça, que estão em desenvolvimento. Por isso que nós vamos tendo essas percas de memória, certo? Então, outra coisa, não precisa responder, tá? Mas pense aí, você se lembra de ter alguma janela traumática na sua infância? Já é diferente, por quê? Quando se tem uma janela traumática na infância, é uma coisa que acontece com muita veemência, muito forte. Então as pessoas têm esses registros e carregam essas coisas com elas, tá? Então nós passamos aqui, por várias situações durante o nosso desenvolvimento que nos deixam com ansiedade. Porque, como eu disse, a nossa vida é feita de muitas perguntas, muitas dúvidas. Nós passamos por várias situações, né? E aí, o que acontece? Antes da gente entrar aqui, tem que entender o seguinte: cada pessoa vai responder de uma forma, certo? Eu posso, de repente, ter tido um trauma na minha infância e eu posso ter superado naturalmente, de boa. Pode ter uma pessoa que não, que ela leve isso e se identifique com algum dos exemplos que eu dei aqui, que ela tem ansiedade e tudo mais, certo? Então, cada pessoa vai responder de uma forma em relação à ansiedade, ok? Sabendo disso, vamos entrar aqui no nascimento, né? Desde o nascimento até os 18 meses de idade, nós vivemos o primeiro dilema da nossa vida. Será que o mundo é um lugar protetor? É um lugar previsível? Acredito que ninguém aqui lembre de quando tinha, nascido até 18 meses. Mas o nosso corpo, o nosso comportamento, o nosso organismo, a nossa mente, ela registra algumas vivências. Isso fica guardado dentro de nós. Então, por exemplo, se você é um tipo de pessoa que não foi protegida ou protegido, a tendência aqui é desconfiança, ok? Eu estou falando de uma tendência natural, entenda. Não estou dizendo que é uma regra, todo mundo é assim. Não, porque nós somos seres humanos complexos, como eu já disse. Mas a tendência natural é que quando uma pessoa não é protegida, quando uma pessoa ela não se sente acolhida logo nos primeiros meses, a tendência é que aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa que qualquer situação na vida dela, isso já se torna um gatilho, certo? Então, dos 18 aos 3 anos de idade, outro dilema, outra pergunta: será que eu consigo fazer as coisas sozinho ou vou depender dos outros? Então, se a gente olhar essa parte do nosso desenvolvimento, as pessoas que a tendência natural, que de repente tiveram que ter mais independência nos cuidados em relação ao primeiro grupo de família mesmo, são pessoas que têm mais autonomia. Quando isso foi influenciado, quando ela foi ensinada, incentivada, o que acontece? É uma pessoa que ela tem autonomia. A pessoa não, sabe aquele tipo de pessoa que não precisa pedir nada para ela, que ela vai lá e faz o mais? Então, é esse tipo de pessoa. O oposto, o contrário aqui é o quê? Aquela pessoa que tem vergonha, aquela pessoa que tem dúvida, sabe? Então são dois extremos aí interessantes para nós avaliarmos, ok? Dos 3 aos 6 anos, nós já passamos por uma questão voltada para dilemas morais, ou seja, suas próprias regras, né? Então é um outro dilema que assim, será que eu vou ser bom? Será que eu vou ser mal? Ali na fase de 3 a 6 anos a gente já entra aí nessa fase de pré-escola, então já consegue ter outras interações com outras crianças, por exemplo, e também vivências de que ela consegue tomar decisões, né? Então o legal aqui é o seguinte: quando a pessoa ela é incentivada a ter uma moral, a ter uma ética, essa pessoa é incentivada a ser uma pessoa
proativa, uma pessoa do bem, geralmente é aquela pessoa que tem mais iniciativa, certo? O oposto é o seguinte: a pessoa ela tem aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de culpa, e essa inferioridade pode ser o quê? Um gatilho mental que você tenha ou alguém que você conheça possa ter, e talvez não se lembre. Porque, como eu disse, as memórias já na primeira infância, elas são apagadas, vamos dizer assim, por conta desse crescimento exponencial dos neurônios. Então, novos neurônios vão nascendo e a gente tem essa tendência natural de não lembrar. E está tudo bem, só que isso fica armazenado dentro da gente, isso fica armazenado no nosso comportamento. Ok? Isso é muito importante, tá? Vamos passar aqui agora para a parte B, né? Adolescência. Então, dos 6 aos 12 anos, que já é uma fase de desenvolvimento para entrar na adolescência, já está crescendo, já passou por algumas coisas na vida. Entra outra questão aqui: serei competente ou incompetente? Se essa pessoa ela tem um incentivo, se essa pessoa ela é tudo muito ligado ao grupo familiar, sabe? Se essa pessoa ela é incentivada a ser uma pessoa competente, a desenvolver coisas, a fazer coisas, a questão aqui, a habilidade que ela desenvolve é uma pessoa diligente, é uma pessoa que consegue fazer as coisas de uma forma correta, uma forma bacana, legal. O oposto, né? Aquela pessoa que não foi estimulada, aquela pessoa que, por exemplo, não praticou esporte, ela vai tornando. Por que eu digo esporte? Porque o esporte traz aquela questão de motivação, de competitividade, traz vários recursos para o desenvolvimento psicológico, certo? E aí o que acontece aqui, galera? Essa pessoa que não tem isso, esse incentivo, sabe, esse ganho, esse up, ela começa a desenvolver o que? Um sentimento de inferioridade, porque naturalmente ela consegue ver outras pessoas, né, da mesma faixa etária e fala: nossa, essa pessoa desponta e tal, e ela vai se colocando lá embaixo. Ela vai desenvolvendo isso já na adolescência, esse sentimento de inferioridade, né? Então, se a gente vê, por exemplo, dos 3 aos 6 anos e dos 6 aos 12, dos 3 aos 6 anos é o quê? Aquela questão do sentimento de culpa. Isso somado a um sentimento de inferioridade é uma coisa muito séria. Muito séria. Mais na frente eu vou dar um exemplo de como isso acontece na vida adulta, por exemplo, como isso pode se tornar um fator emocional de ansiedade, beleza? Seguindo aqui então, dos 12 aos 20 anos, outra questão, né? Tipo, pô, quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo no mundo? É outro dilema. O que eu vou fazer na vida? Eu vou casar? Eu vou entrar numa faculdade? Eu vou buscar conhecimento? O que eu vou fazer? Então essa pessoa ela entra nesse dilema. E aí o que acontece? Quando essa pessoa ela não tem essa questão resolvida, quando ela não tem isso certo na vida dela, o que acontece? Ela começa a ter uma confusão, uma insegurança muito grande, muito forte. E aí o que acontece? Se for o oposto, é aquela pessoa que tem uma identidade, que ela sabe o que ela quer fazer na vida. Então, por exemplo, muitos pacientes eu atendo e eu começo a fazer atendimento e tal, né? E não estou comentando a vida de nenhum paciente aqui, para ser bem claro, mas aquela pessoa começa a trazer assim, não traz um sentido da vida. E por isso que nós vemos muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas entristecidas, deprimidas, porque de repente alcançou um nível financeiro muito bom, ou talvez alcançou um nível intelectual, de desempenho muito interessante, porém ela não tem um sentido, ela só quer mais, e ela começa a falar: poxa, agora eu tenho, e agora? Então essa questão dos 12 aos 20 anos é muito interessante, porque é a fase do quem sou eu, o que eu vou fazer na minha vida. Então se a pessoa ela tem isso resolvido, ela é aquela pessoa de identidade. Se o oposto, a pessoa mais confusa, a pessoa mais insegura, certo? Então, seguindo aqui, passando aí já para a fase adulta, dos 20 aos 35 anos, o que a gente vê? Entra outra questão. Então veja que a nossa vida, desde o momento que a gente nasce,
nós passamos por várias perguntas que marcam a nossa própria vida, e essas perguntas, quando não são respondidas de maneira significativa, e eu não estou falando aqui de forma certa, estou falando certo ou errado, o que acontece a tendência é que essa pessoa, ela tenha ansiedade. Então, se na infância, se na adolescência ela passou por uma pergunta ali não resolvida, não respondida de uma maneira que ela fala, poxa, não é isso, sabe? Ela começa a ter ansiedade, e isso vai sendo gravado na memória, isso vai se tornando gatilhos mentais, ok? Na fase adulta, outra questão, deverei partilhar a minha vida com alguém ou vou viver sozinho? Aquela questão, até um ditado antigo já, né? Mas tipo, né? Caso eu compre um Fusca, aquela coisa, né? Sabe? Então assim, é outra questão, poxa, vou passar a vida sozinho? Não vou enrolar e tal? E nessa fase, né, as pessoas que elas têm, e nessa fase já adulta, a gente consegue ver o quê? Muitas coisas vão corresponder ao passado, quem sou eu lá na adolescência, como que foi o relacionamento dela com os pais na casa, na própria casa dela. Então, essa questão aqui dos 20 aos 35, por exemplo, vai bater muito forte com o que ela já viveu, né? Então, esse pode ser um momento crítico. Então, talvez você pode ser uma pessoa, ou você conhece alguém que não consegue parar de um relacionamento, ou que ela até tenta, mas parece ser uma coisa que bloqueia ela. Entenda que pode ser gatilhos mentais que estão acusando na mente dela e que ela não tem essa consciência, certo? Às vezes você vê e fala, poxa, né, a pessoa não consegue e tal, mas às vezes a pessoa não tem essa consciência, porque é uma coisa que está enraizada nela, certo? Então, é aquela questão, aquela pessoa que vive mais isolada ou aquela pessoa que se desenrola bem, tem relacionamentos e afins. E não só relacionamentos amorosos, mas assim, relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos com amigos, amizades e tal, tá? Dos 35 aos 65, outro dilema. Olha, outra coisa que a gente passa na vida, né? Então a vida é feita de várias perguntas que vão nos deixar com ansiedade, com gatilhos mentais de ansiedade ou não, né? Então dos 35 aos 65, eu vou produzir alguma coisa de valor para mim e também para as outras pessoas, né? É aquela famosa questão, qual é a marca que eu quero deixar no mundo, né? Então assim, é uma questão de se pensar, que a gente vê aqui nessa fase da vida. Então, você vê o seguinte, hoje eu vejo o seguinte, tem pessoas que têm, por exemplo, 40, 50 anos e parecem que tem 80, 70, pessoas assim, sabe, a fisionomia e o espírito também. Quando eu falo espírito, eu falo da psique, da mente, da alma dessa pessoa. E tem pessoas que não, pessoas que já são proativas, pessoas que já, né, independente da idade que ela tenha, parece uma pessoa jovem. E quando eu digo jovem, jovem de espírito, embora o corpo dela você vê que é uma pessoa que tem meia idade aí, por exemplo. Então tudo corresponde à forma pela qual nós encaramos a vida e a forma pela qual nós olhamos as situações, certo? Então aqui a gente vê, se essa pessoa ela produz, se essa pessoa ela corre atrás, se ela faz as coisas, é uma pessoa que vai ter o quê? Uma produtividade. E o contrário também. O oposto é uma estagnação, pessoa parada, pessoa que estacionou na vida, sabe? Então isso pode ser um gatilho, pode ser um trauma que de repente ela não teve sucesso no trabalho dela e ela fala, isso deixa com ansiedade que ela não sabe de onde que está vindo, né? E dos 65 anos aqui em diante, a gente vê outra questão, valeu a pena viver? Então, se essa pessoa ela teve uma vida assim, respondendo essas perguntas de uma maneira não certa nem errada, né? Mas de uma maneira assim, que ela encarou como positiva, como otimista, ela vai entrar numa parte de aceitação. Ela vai entrar num momento da vida dela de aceitação. Ou o oposto também, de desespero. Então, o que a gente vê aqui? Que nós
somos o resultado dos nossos passados. Por que nossos? Eu digo adolescência, infância, primeira infância. Se você já é um adulto, então da sua ser um jovem adulto, adolescência, infância e primeira infância. Então nós somos o resultado daquilo que nós passamos na vida. E isso aqui não é muito romântico de se dizer, mas é a pura verdade. Porém, isso é uma forma de ver a situação. Outra forma é o quê? Que isso não nos define. O que aconteceu com você, por exemplo, que te trouxe aqui num estado de ansiedade, não define quem você é. Porque você é uma pessoa que tem muitas características, muitas coisas na sua vida e que passa por muitas situações, mas que a sua ansiedade ela não te define, certo? Outra coisa que a gente vê aqui, esses gatilhos mentais que eu fui explicando aqui, né? São várias etapas que a gente vê durante a vida. Então, eu quero perguntar para vocês aí, alguém conseguiu identificar algum gatilho? Alguém conseguiu identificar algum gatilho mental aí, alguma coisa que fala assim, poxa, isso pega pra mim. Não precisa comentar o que é, mas só comenta aí se identificou ou não pra mim, por favor. Estamos aí caminhando já para o final. Nossa, passou rápido a hora hoje. Pô, legal. Obrigado aí pelo feedback, que bom. Show, show. Muito bem. Agora eu quero ensinar uma coisa para vocês, para que vocês não fiquem presos ou presas nesses gatilhos, certo? Primeira coisa então é identificar qual que é o gatilho. Então, se foi na infância, se foi na adolescência, se foi na vida adulta, enfim, identificou, beleza? Ok, eu orientei no começo da live para tratar todo mundo com papel e caneta para a gente possa fazer um exercício aqui. Então, vamos pegar esse gatilho que você descobriu, que você teve, ok? E eu vou usar um exemplo aqui para a gente fazer essa atividade. Então, vamos dizer o seguinte, que uma pessoa ela precisa ganhar mais dinheiro na vida dela, só que ela se sente incapaz e ela não tem constância nisso. Ela não consegue fazer as coisas direito, ela não consegue avançar. Então, para a gente identificar quais são os gatilhos, além desse, que bacana que vocês já identificaram, mas para a gente identificar mesmo quais são os gatilhos, nós temos que passar por uma técnica que eu utilizo, né, que chama seta descendente. O que é isso, Jé? É o seguinte, nós vamos questionar, certo? Então, vou usar esse exemplo aqui, que a pessoa ela se sente incapaz e que ela não tem constância para ganhar dinheiro ou fazer dinheiro. Então, tenho que fazer várias perguntas, no mínimo aí 5 perguntas. Vou dar um exemplo. Então, por que me sinto incapaz? Né? Qual que é a resposta? A pessoa diz, não acredita em mim. Tá, por que não acredita em mim? Qual que é a resposta? Ninguém acreditou em mim. Então está chegando mais profundo. Então, por que ninguém acreditou em mim? Aí essa pessoa responde, porque me senti abandonada na adolescência. Opa, estamos chegando mais profundo nesse gatilho que ela tem, ok? Por que se sentiu abandonada na adolescência? Tentei ajudar, resposta, tentei ajudar, mas meus pais se separaram. Por que tentou ajudar os pais e os pais se separaram? E aí a gente chega no final. Ela vê que o gatilho dela é o seguinte, não consigo fazer nada e a culpa foi minha. É uma pessoa que ela sente culpa. É uma pessoa que ela precisa na vida atualmente ganhar dinheiro, mas devido a essa memória traumática da separação, o gatilho mental dela é não consigo fazer nada porque ela tentou com que os pais não se separassem. Esse aqui é um exemplo fictício, ok? Mas para você chegar no âmago, para você chegar no qual é o seu gatilho que te dá ansiedade,
você precisa fazer essa série de perguntas. Pega uma situação na sua vida em que você tenha dificuldade, ou que você não consiga vencer, e aí você começa a fazer essa série de perguntas. Como eu dei um exemplo aqui, que ela não se sente incapaz e não tem constância, né? Por que se sente incapaz? Aí responde. Por que não acredita em si? Aí responde. Por que ninguém... Aí a pessoa acha, por que ninguém acredita em mim? Aí responde. E vai fazendo esse exercício até chegar assim, no máximo mesmo, no máximo, assim, no limite, que dessa forma, no mínimo 5 questões, né, você vai chegar no resultado que é o seu gatilho, certo? Sabendo disso, né, descobrindo o gatilho, como vocês aí já comentaram, já descobriram, e essa live vai ficar gravada, mas vai ficar gravado lá no YouTube, ok? Se você quiser assistir de novo para fazer com calma esse exercício, tranquilo, beleza? Não, sem ansiedade, sem desespero. O outro exercício aqui é o seguinte: é questionar os gatilhos. É questionar isso. Como? Então, se o gatilho aqui é não consigo fazer nada, o questionamento deve ser: será que realmente isso é verdade? Será que realmente eu não consigo fazer nada na minha vida? Será que, se isso for verdade, qual que é o maior problema que pode acontecer? E se isso for um problema, como que eu posso resolver isso? Então nós vamos fazer o caminho inverso dos gatilhos. Identificar o gatilho, questionar. Questiona, porque a maioria, eu afirmo como psicólogo, eu afirmo para vocês o seguinte: a maioria das coisas que passam na nossa cabeça não são verdades. É a nossa mente que registrou alguma situação e entra num processo de autossabotagem como nós mesmos. Então, nós precisamos agir de forma racional, escrevendo num papel, certo? Então, você já descobriu aí quais são os seus gatilhos. Segundo passo é questionar isso. Tem que questionar. Será que realmente isso é verdade? Será que realmente isso vai acontecer? Será que se isso for um problema, como eu posso resolver? E dessa forma você consegue resolver esses gatilhos que te dão ansiedade. Gente, isso é um poder de transformação extraordinária, certo? E você não precisa fazer isso uma vez na sua vida. Leve essa mensagem para outras pessoas. Você pode fazer isso quantas vezes for necessário, mas atenção, por gentileza, isso não substitui um tratamento, um atendimento psicológico. Eu estou trazendo um conteúdo aqui para você identificar qual é o seu gatilho, você amenizar essa situação e ter mais conhecimento sobre a sua ansiedade. Perfeito? Gente, quero abrir aqui 2 minutinhos para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta aqui, pode mandar que eu vou responder. Se alguém tiver alguma pergunta aí, eu vou responder, pessoal, sobre os gatilhos, sobre alguma dúvida que você ficou aqui na live. Aproveita, hein? E pode perguntar, tá, gente? De boa. Tranquilo. Enquanto isso, vou aumentar um pouquinho a música aqui. Certo. Obrigado pela sua pergunta. Por que é difícil identificar as soluções dos gatilhos? É difícil quando isso está só na sua cabeça, só na sua mente. Porque você tem um pensamento e de repente esse pensamento passa, vai embora. É mais fácil
você pôr isso num papel. Então, como eu disse, escreva o gatilho, que eu dei o exemplo, por exemplo, aqui. Não consigo fazer nada. E começa a questionar esse não consigo fazer nada. Será que não consigo mesmo? Será que isso é um problema? Se eu não consigo, como eu posso resolver isso? Olha, isso é um gatilho que aconteceu comigo lá na minha infância, na minha adolescência, por exemplo. Quais caminhos eu posso tomar para resolver isso? Dessa forma, se torna muito mais fácil você ver a situação, ver os gatilhos que te dão ansiedade e também ter melhores estratégias para resolver eles. Certo? Muito bem. Que bom, legal, que bom que você entendeu. Mais alguma pergunta, gente? Muito bem. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham conseguido identificar quais são os seus gatilhos. Você ter pegado esse exercício aqui da seta descendente, de questionando pelo menos 5 perguntas, pelas quais você chega no âmago do principal, do que é de fato o seu gatilho, quando ele ocorreu, e para você começar a resolvê-lo de forma racional, de forma inteligente, fazendo uma gestão da sua emoção, você questionar ele, colocar no papel e questionar, será que isso é verdade? Se isso for verdade, como eu posso resolver? E aí você consegue montar estratégias para resolver as suas próprias emoções. Isso não substitui um tratamento psicológico, mas é uma ferramenta que pode te auxiliar, que pode te ajudar aí durante a sua vida. Faça esse exercício sempre, tá bom? Pessoal, como eu sempre digo aqui no final das nossas lives, eu faço tratamento para a ansiedade com os meus pacientes online e na clínica. Então, se você tem interesse, é só você me mandar uma mensagem aqui no Instagram para a gente marcar uma consulta. Ou se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube agora, que foi gravado, é só você deixar nos comentários que eu entre em contato contigo também. Outra forma de transformar a vida de pessoas esse ano que eu tenho é o meu e-book Controlando a Ansiedade, que é um livro digital super acessível, que tem 4 capítulos para você entender de onde vem a sua ansiedade, entender como ela funciona e também técnicas exclusivas para você controlar a sua ansiedade, tá? Você que viu esse vídeo até o final, muito obrigado, gente. Eu faço isso com muito carinho mesmo e dedicação. E eu quero deixar um convite, se você ainda não faz parte do Control, ok? O que é o Control? O Control é uma comunidade no WhatsApp, um grupo exclusivo, onde toda segunda-feira eu posto conteúdos para que as pessoas tenham liberdade, tenham transformação de vida, ok? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, conte comigo e toda quinta-feira, às 20 horas aqui, live para ter uma transformação de vida, tá bom? Contem comigo e até a próxima. Valeu! Legal, Camila. Fico feliz de ver isso aí. Valeu. Valeu, Edi. Que bom que você gostou. Ô, Tia Meli, você tá aí? Que bom que você assistiu. Bom, é isso então, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima quinta-feira às 20 horas com a live de número 4.